Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje recebemos o Dr. Fabrício Dias Antunes. Ele é anestesiologista e vice-diretor do Departamento Científico da SAESE. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Fabrício, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Obrigado. Doutor, a gente fala anestesia e eu queria começar do começo mesmo, né? Muitas pessoas não sabem o papel do anestesiologista dentro de um centro cirúrgico, de um procedimento, mas assim, para esclarecer, um anestesiologista, ele é formado em medicina, é isso? E seria uma especialidade? Fala pra gente. Isso mesmo, acho que para você ser anestesiologista tem que ter 6 anos de formação em medicina e depois mais 3 anos de residência médica em anestesiologia. Então, um total aí de 9 anos. Então a pessoa é formada mesmo. E fala pra gente, dentro de uma equipe, né, qual é o seu papel, doutor? Assim, a gente estava falando, inclusive, no começo da entrevista, do receio que muitas pessoas têm ao realizar cirurgias, né? Explica pra gente o seu papel dentro do procedimento. É interessante a gente começar pelo conceito, né, de anestesia. A anestesia, ela advém de 3 grandes princípios, que quando a gente vai fazer o procedimento no paciente, a gente tem que se preocupar com a analgesia, que é aliviar a dor daquele paciente. O segundo princípio por muitas vezes a gente precisa tirar a consciência dele para que o procedimento cirúrgico aconteça com que o paciente não tenha nenhuma memória sobre aquele evento, inclusive. E o segundo é o bloqueio neuromuscular, é permitir que aquela cirurgia aconteça com o campo cirúrgico para o cirurgião adequado. Então a gente tem esses 3 princípios aí na anestesiologia. A gente costuma brincar que no centro cirúrgico o anestesista é o clínico daquele ambiente, porque ele vai cuidar das condições médicas do paciente, seja uma hipotensão, que é uma pressão mais baixa que porventura aconteça, seja uma hipertensão, seja um aumento de frequência cardíaca, uma diminuição de frequência. A gente precisa controlar os sinais clínicos do paciente durante todo o procedimento cirúrgico e, ao mesmo tempo, manter aqueles princípios que eu falei anteriormente. É engraçado mesmo, porque eu participei acompanhando por um trabalho um procedimento cirúrgico e vocês ficam ativos. A minha visão anterior era que vocês aplicavam anestesia e pronto, e depois o paciente acordava. E não vocês monitoram o tempo todo para ver a necessidade, se vai colocar mais alguma substância, e é incrível realmente. É a vida da gente nas mãos de vocês, né? Exatamente, a gente costuma ser o primeiro a chegar naquela sala de cirurgia, porque a gente precisa testar todos os materiais que podem ou podem não ser utilizados, mas se precisar já estão todos prontos. A gente precisa testar todos os materiais, saber se todos os medicamentos estão na sala de cirurgia, para que depois o paciente possa vir para a sala. E aí quando acaba o procedimento, que o paciente precisa ser desperto, a gente tem que estar ao lado dele. E nesse íntere, a gente precisa ficar o tempo todo ao lado do paciente para ajustar ali aqueles parâmetros clínicos que eu falei anteriormente. E doutor, é incrível, meu pai fez uma cirurgia, e ele disse, a gente não lembra de absolutamente nada. É como se você acabasse de dormir, pode ficar 10 horas e quando você acorda parece que você acabou de fechar os olhos. Essa é a real intenção, né? Como o senhor falou, então, na verdade, é a junção de vários medicamentos, cada um com um objetivo diferente. Em relação a essa questão da memória, em alguns procedimentos não é obrigatório que isso aconteça. Tá. O paciente, às vezes, se existe a possibilidade, você pode ofertar para ele. Você pode ficar acordado se você quiser, sem nenhum problema, uma vez que o procedimento não é realmente essencial que a sedação aconteça. Sim. Mas eu acho até mais confortável, né? Sim, você sim. está num ambiente onde você não conhece, então não ter memória daquele momento de ansiedade, eu acho mais agradável. E, assim, por que tantos mitos? Falamos também anterior ao início da entrevista, e esse medo que a gente tem, né, que várias pessoas têm da anestesia, porque se falou muito, tem que ter cuidado. E aí eu trago também a questão, eu vou realizar um procedimento cirúrgico e eu lembro que o meu pai, no caso, foi assim, você precisa realizar uma série de exames para saber
como será a questão da anestesia. Explica um pouco para a gente sobre isso. Esse receio, esse medo, ele começa pelo desconhecido, né? Quando você não conhece uma especialidade, realmente você fica com receio. Afinal de contas, você vai ser anestesiado, nesse caso, por alguém que tenha essa especialidade. Mas eu acho que o segundo ponto, que é o principal, é o esclarecimento, que está bem conectado com o desconhecimento. Se o paciente vai fazer um procedimento eletivo, né, marcado, não tem por que esse paciente não ser muito esclarecido, com uma certa antecedência, sobre o que ele vai ser submetido, qual a anestesia que vai ser aplicada nele. E eu acho que o principal de tudo é se há viabilidade clínica para que esse paciente seja submetido àquele procedimento anestésico cirúrgico. Porque os pacientes têm suas comorbidades, os seus problemas de saúde. E esses problemas de saúde, eles podem interferir na anestesia. E se for um procedimento completamente eletivo, marcado, que há a escolha de fazer ou não, e o paciente tem um risco muito alto, isso vai ser detectado naquela consulta, e isso vai ser informado ao paciente para que decidamos em conjunto a real necessidade dele ser submetido. Talvez aí seja o ponto de definir se segue em frente ou não, para que reduza aí esses riscos que muitas vezes a sociedade acaba tendo um receio em relação à anestesia. E esses exames, que são muitos, né? É para detectar se há, então, alguma comorbidade ou se há algum processo alérgico em relação às substâncias que serão aplicadas. Vocês fazem essa análise, né, doutor? Então, assim, tem a consulta antes da cirurgia com vocês, não é? Com certeza. Essa consulta ela é essencial, mas antes dos exames, eletrocardiograma, eco, exame de sangue, tem que ter um exame clínico, onde o médico vai avaliar aquele paciente, vai também colher as informações sobre os problemas de saúde, se vem tudo bem controlado, sobre as medicações que ele usa. E aí, em um segundo momento, o anestesiologista que está avaliando aquele paciente vai definir se ele precisa ou não fazer tais exames, porque não é essencial para todos os indivíduos fazer exames laboratoriais ou não laboratoriais. Às vezes é desnecessário aquele exame para aquele paciente e para aquele procedimento cirúrgico, entendeu? Quanto às alergias, o principal no processo de avaliação de um quadro alérgico é a informação que o paciente passa para você sobre exposições anteriores. Sim. Eu tive alergia à dipirona. Essa informação é muito importante. Se ele teve um quadro alérgico à dipirona, essa medicação não vai ser utilizada durante o procedimento cirúrgico. Quando o paciente não teve não passou nenhuma informação para a gente sobre quadros alérgicos, logicamente que a gente precisa ficar atento durante a cirurgia, se a gente expôs o paciente àquela medicação, para que a gente consiga contornar uma possível alergia que ninguém sabia, inclusive o paciente. Entendeu? Agora, doutor, há casos de pessoas que precisa realizar um procedimento cirúrgico, fez exames, seja ele qual for, e detectou que ele não poderia fazer por conta da anestesia. Isso também pode acontecer ou não, aí a gente utiliza uma outra, assim, ou já houveram casos desse tipo? Hoje em dia, a anestesia está cada vez mais segura, as técnicas cirúrgicas estão cada vez menos sangrantes, mais rápidas, mais confortáveis, inclusive, para o paciente, mas, realmente, às vezes o paciente tem uma cardiopatia, que é um problema no coração muito grave, e aí nos resta esclarecer para o paciente que aquele risco para ele é muito alto em relação ao procedimento. E será que realmente vale a pena submetê-lo a um procedimento cirúrgico, uma vez que ele tem aquela cardiopatia? Não quer dizer que vai acontecer. Sim. É um risco, é uma medida de risco. Inclusive hoje na literatura nós temos várias variáveis que podem calcular esse risco, várias calculadoras que conseguem estimar esse risco de forma objetiva. E é um risco de um infarto agudo do miocárdio, é um risco de uma pneumonia no pós-operatório, é um risco de uma trombose venosa profunda no pós-operatório. A gente consegue estimar todo esse risco antes da cirurgia acontecer. E aí expor para o paciente os resultados dessa avaliação faz com que o esclarecimento aconteça do lado de cá e do lado de lá também. É verdade. Essa questão, por exemplo,
São curiosidades que eu acho que muitas pessoas têm. Algumas pessoas terminam um procedimento cirúrgico e logo em seguida elas acordam. Há procedimentos que as pessoas terminam e elas ficam ainda por horas desacordadas. É proposital, dependendo do tipo de cirurgia, por conta da dor, para evitar. É calculado, né, doutor? Tudo é estimado baseado em que cirurgia o paciente fez, em que anestesia ele está recebendo. Mas, basicamente, quando a gente quer que o paciente vá para o quarto, ficar com seus familiares o mais precoce, quando a gente quer que ele receba uma alta o mais breve, a gente tende a usar medicações que permitem o despertar mais rápido. Sim. Quando a gente precisa que um paciente vá entubado para uma unidade de terapia intensiva, porque foi uma cirurgia de grande porte e já se esperava que isso acontecesse, inevitavelmente vamos manter esse paciente anestesiado e inconsciente para que ele não tenha também aquela memória do evento que aconteceu, e aí ele vai sedado. Agora a gente também tem um outro fator, que é inerente a cada indivíduo. Cada indivíduo responde de uma certa forma Sim. às medicações. Tem gente que dorme bastante, naturalmente, no seu dia a dia, e isso pode não ser tão diferente durante a anestesia, e aí eles ficam bem mais sonolentos, sedados, logo após o procedimento cirúrgico. Ô, doutor, e pensando aqui, o senhor até explicou sobre a questão dos riscos e desse cuidado anterior à cirurgia, mas eu fico imaginando pessoas que sofrem acidentes, coisas que acontecem, e vocês estão lá, claro, esperando para fazer o procedimento, mas aquele paciente chegou, vocês não sabem absolutamente nada, ele está inconsciente. O cuidado ali é redobrado, né? Porque, por exemplo, a pessoa já vem com problema cardíaco ou já vem com um processo alérgico, então ali a atenção tem que ser redobrada naquele momento da cirurgia de emergência, né? Primeiro porque as informações que a gente poderia coletar numa consulta pré, a gente não vai conseguir coletar. E se a gente conseguir extrair alguma coisa, ainda não é o tanto que a gente gostaria de uma consulta. A partir daquele momento, eu não sei se a palavra seria um cuidado redobrado, mas um risco aumentado. É verdade. Porque eu acho que o cuidado vai ser sempre igual para todos, os eletivos ou os urgentes. Mas o risco acaba aumentando. Porque eu dei o exemplo da dipirona, né, da alergia. Se o paciente chegar num acidente, teve um acidente automobilístico, chega no hospital inconsciente, e a gente não tem essa informação da alergia à dipirona, que é uma medicação comumente usada para aliviar a dor ali no pós-operatório, ou até no intraoperatório. Como é que eu vou saber dessa informação? Não tem. Então o risco acaba sendo aumentado nesses indivíduos. E em relação às tecnologias, né? Como eu estava dizendo para ele, é tão novinho, ele já está nessa área já há um bom tempo, mas assim, desde quando você começou a estudar para agora, você também vê inovações tecnológicas, coisas que venham facilitar também nesta área. A gente sabe que a medicina ela vem evoluindo o tempo todo, sempre surge algo novo. Graças a Deus aí trabalhando em diversas curas de doenças que até pouco tempo matavam uma série de pessoas, né? Elas vinham a óbito. Mas assim, dentro da anestesiologia, o senhor vem observando também essa questão de avanços tecnológicos? Sim, com certeza. Basicamente na minha área de anestesiologia, hoje eu me sinto muito mais tranquilo de anestesiar um paciente do que há 10 anos, quando eu comecei a anestesiar. Porque a tecnologia surgiu para melhorar aí esse tipo de monitorização. Então, nós temos monitores de consciência perioperatória, onde a gente consegue estimar se o paciente está dormindo muito, está dormindo pouco, está dormindo o necessário. A gente tem monitores onde a gente consegue estimar a pressão arterial deles, segundo a segundo, onde a gente consegue controlar ali estritamente se vai subir, se vai descer, se a gente vai manter ele estável. A gente consegue manter o paciente completamente relaxado para a cirurgia, e relaxado é porque a musculatura dele não vai mexer em nenhum momento. A gente consegue estimar se está bom, se pode melhorar. Tudo isso porque a monitorização foi surgindo. Sim. E os monitores só tendem a melhorar. Eles só não substituem, até hoje, a presença do anestesiologista em sala de cirurgia, porque eles são máquinas, e as máquinas, elas não são perfeitas. Elas precisam de uma mente humana para poder interpretá-las, manejá-las, mas com certeza a tecnologia veio aí para garantir uma certa tranquilidade durante a monitorização dos pacientes cirúrgicos. Que bom, né? Que evolua e que tragam sempre bons frutos aí desses avanços, desses estudos para trazer coisas positivas para a gente. A gente vai para um breve intervalo, já já voltamos. Fiquem conosco.
Estamos de volta com Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Fabrício Dias Antunes. Ele é vice-diretor do Departamento Científico da SAESE, é anestesiologista. Estamos falando sobre isso, sobre anestesia, tirando várias dúvidas. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente recebe aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutor, fala pra gente, o que geralmente os pacientes têm mais curiosidade, assim, quando vai para uma consulta, qual é o maior receio deles? Um dos maiores receios é lembrar de tudo que aconteceu. A gente até estava falando sobre isso, né, anteriormente. Eles não querem ter memória daquele evento. O segundo é, eu vou ficar sem andar depois da anestesia? É um dos outros receios que eles costumam perguntar ali. E a gente vai tentando sempre esclarecer aí, tirar todas as dúvidas, mostrar a segurança da técnica anestésica nos dias de hoje, para que ele possa entender que o propósito da anestesia é trazer benefícios para que o procedimento cirúrgico aconteça de forma bem adequada para ele e não trazer esses malefícios aí que ele relata durante a consulta. Doutor, tabagismo, drogas, bebida alcoólica, isso tem alguma interferência, a gente sabe, e aí eu vou puxar a orelha de todo mundo que nos assiste. Toda entrevistada aqui a gente fala sobre o que é benéfico para a saúde, né? Engraçado, todos, doutor, acho que nesses quase 5 anos que eu apresento o programa, falam que atividade física, água e evitar tudo isso que faz mal, assim, são passos imensos para que você evite uma série de problemas e complicações. Isso aqui também interfere de alguma forma? O senhor observa, porque claro que já vem trazendo alguns problemas, mas na hora de realizar o procedimento, isso também pode ser um problema? Sem dúvida. Em relação ao tabagismo, uma vez que o tabagismo entra como um fator de risco para quadros respiratórios, então se a gente submete um paciente a uma anestesia, a gente tem que avaliar aquele risco de uma infecção pulmonar no pós-operatório, uma pneumonia. Então se o paciente tem o tabagismo como um hábito de vida, o risco dele acaba sendo aumentado para quadros respiratórios como esse. Isso sem falar no risco cardiovascular que o tabagismo traz, né? Então, entupimento ali dos vasos sanguíneos próximos ao coração, levando a um infarto agudo do miocárdio. Então, os pacientes tabagistas, eles estão com mais risco disso acontecer. E durante a anestesia, por consequência também. Em relação ao uso de drogas ilícitas, as drogas ilícitas, elas podem impactar na nossa anestesia por causa de interferência com os nossos anestésicos. Então, os anestésicos que nós utilizamos para manter esse paciente dormindo, para manter esse paciente preparado para a cirurgia, eles sofrem interferência das drogas ilícitas, sim. Então, se o paciente faz uso, e quanto mais perto do horário da cirurgia ele fez uso dessas drogas, mais o risco, por exemplo, dele ter uma arritmia grave e sofrer ali uma parada cardiorrespiratória por causa do uso das drogas ilícitas. Se ele não as usasse, possivelmente essas células miocárdicas não estariam sensibilizadas o suficiente para desencadear um quadro como esse e aconteceria tudo tranquilo. Mas realmente, então quando a gente vai para uma urgência e emergência, onde a gente pega um paciente que sofreu um acidente automobilístico, sofreu um trauma, e ele estava em uso de entorpecentes, por exemplo, a gente sabe que esse paciente tem risco de ter complicações graves ali durante o procedimento. Quando a gente leva para o consultório, antes de uma cirurgia, a gente informa o paciente. Primeiro a gente coleta essa informação de que ele usa ou não, e aí a gente informa a necessidade de suspensão por um certo tempo, pelo menos, para que a cirurgia aconteça com mais segurança. Em relação ao álcool, que é uma droga lícita, também tem interferência na nossa anestesia. Usuários crônicos de álcool precisam de muito mais anestésicos do que um indivíduo não alcoolista. E os usuários agudos, tipo, chegou já alcoolizado durante o procedimento de urgência, por exemplo, a gente acaba precisando até de menos anestésicos. E um outro ponto importante é que os usuários, principalmente os crônicos, eles
dependem muito do fígado para metabolizar aquela droga. E as nossas drogas também precisam, em boa parte delas, precisam do fígado para serem metabolizadas. Então pode ter um choque ali nesse órgão que precisa de tempo para metabolizar todas essas medicações. Então as 3 coisas que você citou aí, elas podem impactar sim na nossa anestesia. Então, assim, é para realmente esclarecer e alertar vocês. A gente sempre fala da necessidade de se evitar diversas coisas na vida. A gente sabe que são vícios, é importante procurar ajuda médica, mas assim, o cigarro realmente é um grande problema. Imagine que a gente pensou que talvez para a questão da anestesia não, olha como impacta, né? De você ter qualidade de vida, isso evita uma série de problemas futuros. Então é importante realmente que você se cuide e mais do que tudo, doutor, é importante que as pessoas também falem a verdade, né? Porque às vezes eu já observei, e vários médicos já falaram, os pacientes eles vão inclusive, não para anestesia, mas para outro tipo de médico, e eles não contam tudo. Eles contam parte, porque tem receio, porque estão fazendo algo de errado, e tem receio de contar para aquela pessoa que tem que saber tudo, precisa confiar para saber como é que vai tocar. Então se a pessoa, por exemplo, ela faz uso de alguma droga ilícita, e tem vergonha disso, é escondido, porque pode acontecer casos que os pais não sabem, e a pessoa tem receio de contar, isso pode complicar o procedimento cirúrgico dela. Então, é importante que ela tenha confiança, e eu imagino que também o seu trabalho, né, o papel de todo anestesiologista também é fundamental, e é de ter essa parceria com o paciente para que ele se sinta à vontade, inclusive fale tudo, né? E ter o acolhimento também desse indivíduo. Porque quando você tem o acolhimento do indivíduo que está ali na sua consulta pré-anestésica, talvez ele se sinta mais confortável para falar determinadas verdades que ele não falaria para qualquer pessoa. E além, acho que do acolhimento, é aquela questão da informação. Uma vez que você percebe que o paciente pode, porventura, estar mentindo ou omitindo alguma informação, talvez informá-lo sobre os riscos dessa mentira, né? Pode impactar na sua própria vida. Então, de um lado ou de outro, seja acolhendo ou seja informando com verdades, eu acho que você acaba conseguindo captar desse paciente as informações que você precisa para fazer um procedimento cirúrgico o mais tranquilo e seguro possível. Com certeza. Doutor, a gente vai agora ver uma dica de saúde e já voltamos, que ainda tem mais assunto aqui para falar sobre a questão da anestesia. Cuidados com a dermatite seborreica, a famosa caspa. Uma queixa muito comum no dia a dia do dermatologista é a dermatite seborreica, que é a famosa caspa. E aí a dermatite seborreica, a gente sabe que tem fatores que contribuem para a piora, então a gente nunca fala em cura da dermatite seborreica, é um quadro mais crônico, mas que tem períodos de piora como contribuição do emocional. Então o paciente, quando está estressado, quando ele está ansioso, vai perceber a piora do quadro. E como é que se manifesta a dermatite seborreica? Além da famosa caspa, aquela descamação, muitas vezes com coceira no couro cabeludo, ela pode se estender para as outras áreas. Então o rosto é muito comum, principalmente em região perto das sobrancelhas, ao redor do nariz, atrás da orelha é muito comum a pessoa reclamar, tá machucado, tá descamando. E além disso, no corpo também pode ter dermatite seborreica, principalmente nas regiões centrais do tronco. E a dermatite seborreica, a gente, como eu comentei, não tem cura, mas a gente consegue controlar bem com o tratamento. Então, claro, vai desde os casos mais simples, com o cuidado com o uso de shampoo anti-caspa, mas tem tratamentos muito mais complexos para aqueles casos mais graves. E aí você pode buscar o seu médico dermatologista para que te oriente melhor quanto aos cuidados da dermatite seborreica. Mas umas dicas práticas para quem tem dermatite seborreica: lavar o cabelo com shampoos anti-caspa, podem ser shampoos que contenham substâncias medicamentosas ou não, mas aí sempre direcionado pelo seu médico. E esse shampoo você deve lavar e deixar agir um pouquinho no couro cabeludo, porque esse tempo de contato faz diferença no tratamento. Outra coisa é nunca dormir de cabelo molhado. Evitar, porque isso pode piorar sua dermatite seborreica. Evitar prender os cabelos ainda molhados. Diminuir a exposição a uma água quente durante o banho, então procurar sempre uma água mais fria, mais morna, isso vai ajudar também. E claro, tratar da saúde mental, já que a gente sabe que tem essa influência muito importante na agudização da dermatite seborreica, isso tudo vai te ajudar a manter uma saúde
da pele, do couro cabeludo, muito mais em dia. Em todo programa a gente traz uma dica de saúde para você. Doutor, recentemente fala para a gente sobre o lançamento de um livro, né? Foi um livro comemorativo aos 50 anos da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe e também 35 anos da Copanest, que é a Cooperativa de Anestesiologistas de Sergipe. Fala para a gente um pouquinho sobre este projeto, qual foi o objetivo dele, enfim. Atualmente eu sou o vice-diretor do Departamento Científico da Sociedade, mas até março desse ano, aproximadamente, eu estava como presidente da sociedade. E nos últimos 2 anos eu estive nesse cargo e a gente construiu um projeto para tentar mostrar a história, seja da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe ou da Cooperativa dos Anestesiologistas, porque elas sempre andaram muito unidas, apesar da sociedade ser mais velha. Sim. A sociedade tem 50 anos e a Cooperativa dos Anestesiologistas tem 35 anos. Na verdade, esse ano elas já aumentam um pouquinho aí a sua idade. E a importância de mostrar essa história é o quão a anestesiologia no nosso estado ela conseguiu crescer, trazendo benefícios para a nossa sociedade, trazendo segurança para cada um dos nossos pacientes. Nesses 50 anos de sociedade, nesses 35 de Copanest, a gente conseguiu melhorar a saúde, não só na capital, como nos nossos municípios. Se você for nas diversas unidades que tem centro cirúrgico e que tem anestesiologista, a Copanest e a Sociedade de Anestesiologia estava ali, beneficiando a sociedade, trazendo ali melhores monitores, melhores medicamentos para aqueles pacientes, aumentando ali o número de cirurgias para que as filas aí do Sistema Único de Saúde sejam reduzidas. Então, a partir disso, eu pensei e tentei elaborar, com a ajuda de diversas pessoas, o livro, que já era um sonho grande de outros diretores da Sociedade de Anestesiologia, e aí a gente conseguiu colocar no papel, mostrando aí a construção da anestesiologia no nosso estado. Ele começou com coleta de informações da grande maioria dos presidentes da Sociedade de Anestesiologia de Sergipe e dos presidentes da cooperativa. Alguns, muito poucos ainda bem, já faleceram, mas a grande maioria ainda está viva e a gente conseguiu coletar em loco ali todas essas informações, um pouquinho da história de cada gestão e além de todos os eventos científicos que a gente construiu aí nesses 50 ou 35 anos. Então tá tudo aqui no livro, com imagens inclusive, e quando eu li, e por sinal eu li várias vezes, participei do processo editorial, a gente consegue reforçar e entender a importância dessa sociedade no nosso estado. E por isso a gente sente muito orgulho da construção aí desse produto. Claro, e assim, um registro que marca a história, né? A construção da anestesiologia em Sergipe, SAESE, 50 anos e Copanest, 35 anos. E é importante que fique o registro mesmo, né, doutor? Assim, todos vocês, a equipe, a gente fala a equipe de uma forma geral ali, a medicina ela é importante, ela cura, ela dá vida, e quem seríamos nós sem vocês, né? Assim, quantas coisas, quantas vidas vocês ajudam aí para que não se percam. Então, a gente sabe que, inclusive, o seu papel ele é de extrema importância. Como eu falei, eu não tinha noção, realmente. Alguém vivenciando isso é que vai entender. Para mim, era aplicar uma anestesia e pronto, e você monitora ali, fica ao lado do paciente, está presente no início e no final, né? Eu acho que é importante registrar mesmo e deixar isso para a história, para que entenda quem passou, quem foram as pessoas que marcaram essa história, inclusive os que não estão, que não foram presidentes, mas que fazem parte, né, da história. Isso, e mostrar para as próximas gerações a importância desse produto, a importância desses 50 anos, para que mais 50 anos possam vir com mais glórias, né, para a nossa sociedade, beneficiar a nossa população aí sergipana, que precisa da nossa ajuda aí em todas as suas vertentes, e a anestesiologia não seria diferente, né? Parabéns, isso mesmo, muito bom. E aqui um presente para vocês. Obrigada, obrigada, com certeza, aqui marcando história e fazendo acontecer para a sociedade. Eu agradeço, doutor. Deixa eu falar também sobre um projeto muito interessante que eu fiquei sabendo que existe, enfim, que é essa questão de trabalhar com os alunos na escola. Fala pra gente qual é o objetivo.
Perfeito. Além de anestesiologista, eu também sou professor universitário aqui da Universidade Federal de Sergipe, da disciplina de anestesiologia, e eu estava tentando ultrapassar as barreiras da universidade. Então, a gente se esforça para que os nossos estudantes de medicina aprendam o máximo possível para que possa beneficiar aí a nossa população e a população de outros estados, mas eu queria alcançar um pouco além. Eu queria alcançar as pessoas que podem beneficiar outras pessoas sem nem saber que de fato estão beneficiando. E aí surgiu o projeto RCP nas escolas. RCP é reanimação cardiopulmonar, e a reanimação cardiopulmonar de um paciente vítima de uma parada cardiorrespiratória, ela começa exatamente no momento que a parada cardíaca foi detectada. E muitas vezes essa parada cardíaca, ela não é detectada por médicos. É verdade. Às vezes você estava passando na rua, viu uma pessoa desacordada e você detecta que aquela pessoa está em parada cardíaca. Mas será que eu tenho essa capacidade? Tem. Os projetos internacionais sobre o tema, eles já falam que o começo está com os leigos, que são aquelas pessoas que não são profissionais de saúde. E se você não começa a fazer esse atendimento naquele momento, você muitas vezes perde a oportunidade daquele paciente voltar à circulação espontânea, isto é, voltar à vida. Só para você entender, Daiane, a cada 1 minuto que se passa sem reanimar uma vítima de parada cardiorrespiratória, a gente perde 10% de chance dele voltar. Então vamos calcular aí rapidamente, 10 minutos, acabou o tempo daquela pessoa. O SAMU está cada vez mais rápido para chegar nas cenas, né? Mas será que 10 minutos vai ser sempre um tempo viável para eles? Às vezes não. Às vezes demora mais 12, 15 ou 20 minutos, a depender da distância. E se tem alguém ali reanimando aquele paciente na cena, antes da equipe médica chegar, talvez seja uma grande oportunidade para a gente trazer aquele paciente de volta à vida. Voltando ao projeto. Então, lá na Universidade Federal, a gente começou um projeto formando os estudantes de medicina, a gente começou um projeto de extensão universitária, formamos naquela época 100 estudantes de medicina, e o meu propósito era que esses 100 estudantes de medicina, juntamente comigo e outros médicos que participaram do projeto, a gente fosse para as escolas da nossa capital. E assim aconteceu. O meu projeto era treinar 400 crianças. Hoje a gente está em mais de 1.500 crianças sendo treinadas. Crianças e adolescentes que vão levar aquela informação para suas residências e vão treinar os seus próprios pais, avós, tios, tias, primos. Disseminação ali de conhecimento. O projeto continuou, nós já estamos saindo da capital e já estamos ampliando para Grande Aracaju. Então já também estamos em escolas aí dos municípios ao nosso redor. É um projeto gratuito, ninguém está ganhando para poder fazer esse tipo de projeto. Minto. Eu acho que a sociedade está ganhando para se beneficiar aí desse projeto, onde a gente consegue treinar ali crianças por volta de 9, 10 anos, até adolescentes e adultos. Professores também participam do treinamento. É um treinamento teórico e prático, a gente leva os manequins de treinamento, que são os manequins da Sociedade de Anestesiologia de Sergipe, que eles cedem para a gente poder levar esses manequins. Então a gente tem uma parceria universidade, sociedades de anestesiologia e a nossa própria sociedade, nossa população aí fazendo esse treinamento ali desses indivíduos. Ao mesmo tempo, os estudantes de medicina nos acompanham. Então a gente já está agora na 3ª edição do nosso projeto, onde a gente está conseguindo fazer essa disseminação aí de conhecimento. Isso está sendo bem legal. Que lindo, doutor. Parabéns por esse projeto, porque realmente, imagine, assim, é até impactante para a gente saber que 1 minuto, 10% e 10 minutos a gente poderia salvar uma vida. É muito forte. Inclusive, assim, eu já estou pensando, eu preciso também, porque a gente faz um curso, fiz recentemente um curso de primeiros socorros, mas é importante a gente até tá visualizando sempre, praticar, para ter essa noção que a gente pode. E a gente não está falando com estranho, não, gente. Nós temos idosos, né? E não só idosos, hoje em dia, para sofrer parada, doutor. Parece que cada dia mais até os jovens, não sei se é a qualidade de vida, a forma que a gente está levando. Mas você pode salvar alguém dentro de casa, pode salvar um amigo. Com certeza. Então, esse projeto é muito interessante, realmente merece toda a visibilidade, porque não só aqueles jovens, que deve ser também uma coisa fantástica, você trazer a vida de alguém assim que podia ser perdida,
mas para aquela pessoa que foi salva e para a família. Então, é uma cadeia. É você beneficiar várias pessoas com o projeto. Então, assim, realmente o senhor está de parabéns, viu? Obrigado. E, assim, eu teria tantas outras perguntas para fazer, mas o nosso tempo está encerrando. Eu agradeço a oportunidade, espero que o senhor volte em outros momentos aqui para a gente conversar e esclarecer também outras dúvidas. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar expondo um projeto que é de ação social, de fato, eu acho que esse é a principal meta desse projeto. E agradeço também a oportunidade de esclarecer ali para a população alguns mitos, algumas verdades aí sobre a anestesiologia, que é uma área, às vezes, muito desconhecida para os pacientes, né? Sim, com certeza esclareceu muito e muitos ficaram mais confortáveis agora, depois aí de toda a sua fala e explicação. Obrigada. Obrigado. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!